Vamos à nossa introdução então. Por ser uma instituição criada por Deus para atender aos propósitos divinos, não é de se admirar que o matrimônio venha sendo ridicularizado sistemática e violentamente pela mídia. Nós temos visto e assistido agora, recentemente, os ataques da mídia à família. Nós temos visto que aqueles ícones da sociedade são todos a favor de leis que são contra o casamento. E nós temos que tomar uma posição quanto a isso. Nós devemos deixar de assistir a esses canais de TV que são contrários à família. Nós precisamos, unidos, tomar uma posição quanto a isso. Já passou da hora do povo brasileiro se unir e exigir que a palavra de Deus seja respeitada. Nós devemos ser mais apologéticos e nós podemos ser mais apologéticos. Nós podemos definir a nossa posição como cristãos, tanto na hora de votarmos, quanto na hora de assistirmos a filmes, a TVs. Devemos ser mais seletivos. Nós não podemos continuar aceitando que a palavra de Deus seja desrespeitada, que o temor de Deus seja totalmente banido da sociedade. Nós temos que tomar uma posição. Nós temos que olhar para homens como Josué, que tomou uma posição. Olha, vocês querem seguir seus deuses? Então sigam. Agora, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Devemos tomar a posição, como Neemias, como Esdras, como Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, tomaram uma posição. Nós devemos tomar essa posição diante da sociedade que estamos vivendo. Devemos fazer a diferença. É a nossa geração. Nós temos a oportunidade de sermos fiéis a Deus em tudo e defendermos a nossa fé. Então veja bem que não é tomar posição de usar força, nada disso, de greve, nada disso. É uma posição que você pode e deve assumir, que é escolher melhor, reciclar aquilo que você assiste e também na hora de você votar. Não podemos mais aceitar pessoas que se dizem representantes nossos aí tomarem posições contrárias à Bíblia. Então por isso precisamos compreender a instrução divina quanto ao casamento e aplicá-la em nossa vida diária. Na Epístola aos Hebreus, as Escrituras ensinam: venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Hebreus 13:4. Tal verdade a respeito do casamento indica-nos que ele deve ser respeitado, honrado e valorizado. Então veja só, a palavra venerado que está sendo usada aí na palavra de Deus, entre todos. Então tanto os crentes como os descrentes devem valorizar o casamento. E esse venerado aí é uma coisa tremenda. É o que as pessoas fazem aí com os santos, deles aí, venerar. Então quer dizer que o casamento tem que ser colocado como máxima, como uma posição cristã, como uma posição que todos devem se dobrar diante dessa posição. O casamento deve ser apoiado, deve ser aceito, deve ser aí uma norma a ser seguida por toda a sociedade e todos devem dar apoio a essa norma. Pelo menos todos os que se dizem ter algum tipo de temor a Deus. Aqui não é mais nem só ser cristão, porque o casamento existe em todas as culturas do mundo inteiro. Veja só que coisa tremenda.
Então foi Deus quem instituiu, foi Deus quem inventou. O casamento não é só no Brasil, não é só nos países de língua latina, mas em todos os povos existe o casamento. É uma instituição mais antiga que existe na face da terra. Então em todos os povos, em todas as culturas, existe o casamento. E em todos os povos, em todas as culturas, o casamento sempre foi entre um homem e uma mulher. E sempre foi para que durasse a vida inteira. Esta é a ideia de Deus, esta é a instituição de Deus. Com o passar dos tempos é que foi tomando outra conotação. Existe aí hoje as configurações de casamentos que não tem nada a ver com a palavra de Deus e que nem existiam. Então existia a prostituição, existia isso, uma coisa escondida, mas hoje está aí o lesbianismo, né? O homossexualismo, que são configurações aí, homem com homem, depois ainda adota uma criança, aí mulher com mulher, depois ainda adota uma criança. Então são configurações não aceitas e não apoiadas pela palavra de Deus. E não pode ser aceita e nem apoiada por aqueles que se dizem nossos representantes. Então parte 1, a vontade de Deus para o casamento. Nós vamos ver aí tópico 1, plano global. Tópico 2, os indicadores da vontade de Deus. Tópico 1, um plano global. Então, como expressão de sua vontade, o Criador ordenou logo no princípio que o homem deixasse pai e mãe e se unisse à sua mulher, para que ambos fossem uma carne. Gênesis 2, 24. Então aqui a intenção de Deus é povoar toda a terra. E para que houvesse então o povoamento de toda a terra, era necessário a geração de filhos. Então era preciso haver não só uma união aí de amizade, de companheirismo, mas também uma união física entre um homem e uma mulher. Então, a partir daí toda a terra seria povoada. Esta é a vontade de Deus e assim que Deus criou. É exatamente o que acontece no ato conjugal, sendo esta a vontade de Deus para todas as pessoas, crentes ou não, que a humanidade cresça e através da união legítima entre o homem e a mulher, multiplique-se. Então o ato conjugal foi criado por Deus, incentivado por Deus e ainda foi dada uma ordem, dada diretamente por Deus: crescei e multiplicai-vos. Então aí é o princípio de tudo dado por Deus. E é esta obediência que o homem deve dar a Deus, a palavra de Deus, que é soberano sobre qualquer outra palavra, sobre qualquer outra lei, qualquer outra norma. Então a palavra de Deus, a vontade de Deus é que deve ser aceita e obedecida. Os indicadores da vontade de Deus. Ao aconselhar os jovens em relação ao namoro, noivado e casamento, é preciso orientá-los para que tomem decisões conscientes. Então, nós cristãos, nós temos que ter em nossa igreja um departamento da família. É a primeira providência urgente a ser tomada. Nós temos andado aí pelo Brasil e nós trabalhamos, a maioria das vezes, com as igrejas menores. E nós temos visto que essas igrejas ainda não têm um departamento de família. Infelizmente, não entenderam ainda a importância disso. O departamento de família tem a mesma importância de uma escola bíblica dominical. Por quê? O departamento da família é para ensinar as famílias como eles se estruturarem, como a família se ensinar a si mesma dentro do seu próprio lar. É importantíssimo esse papel da família, porque a igreja depende da família, do bom funcionamento da família. E antes da igreja existe a família. Então veja só, que esse trabalho de família, ele se torna mais importante que qualquer outro departamento da igreja, até mesmo superior à escola bíblica dominical. Porque a base da sociedade, a base da igreja está na família.
Então a importância é muito grande. Crie aí na sua igreja. Eu vou muitas igrejas pequenas porque eu não cobro. Então fica barato para eles, para nós darmos essas palestras, para nós incentivarmos esse departamento da família a ser criado, a se desenvolver. E falamos também da escola bíblica dominical, que uma está atrelada à outra aí. E tudo depende de ensino, primeiro dentro do lar e depois o outro dentro da igreja. Então, nesse particular, é preciso buscar a vontade de Deus, cujos indicadores são, então, aqueles que estão namorando, aqueles que estão aí no noivado, aqueles que estão se casando, devem ser ensinados. E esse departamento da família é exatamente para isso. Ele dá um ensino sobre o namoro, de que maneira um crente, um cristão deve namorar. Então deve ser ensinado que no namoro não existe aí contato físico, não é a etapa própria para o contato físico. Então, um namoro cristão não pode ser aí com beijos, abraços, com lugares aí íntimos onde os dois estão sós. Não, devemos tomar cuidado, porque a igreja está aí permitindo coisas que a igreja nunca permitiu antes. Então falta orientação, falta educação. Depois, no noivado, devemos também orientar que a parte física não é permitida. Esse contato físico está exagerado. Devemos tomar cuidado com isso. A atração é necessária, mas a atração física, ela deve somente ser satisfeita após o casamento. Não pode haver sexo antes do casamento. É proibido pela palavra de Deus, é prostituição. E por que acontece? Porque há a fornicação. Por que acontece? Porque um fica estimulando o outro o tempo todo a isso. E também porque os cristãos ficam conversando sobre isso, assistindo as novelas que falam sobre isso, assistindo filmes que estimulam a isso. Então, toda a sociedade, todo o mundo em volta do cristão acha que é normal haver sexo antes do casamento. Mas a Bíblia não permite, Deus não permite. Então devem ser orientados esses jovens. E quando se casam, devem fazer um curso primeiro de casamento, um curso de casais, para aprenderem sobre tudo, sobre sexo, sobre comportamento, sobre relacionamento de um com o outro. Então é importante para que entrem no casamento tendo já uma base para conviverem. E devem, nesse curso, aprenderem que sexo anal é pecado, sexo oral é pecado. Devem aprender as coisas básicas para um casamento, onde Deus se faz presente. E deve aprender que filhos são bênçãos e não maldições. Então, é preciso haver um departamento urgente de casais, aí, de família, em cada igreja neste país. É importantíssimo. Então, primeiro aí, a paz de Deus no coração. Um dos sinais da aprovação divina quanto ao que fazemos, ou pretendemos fazer, é o sentimento de paz interior que nos domina, os pensamentos e as emoções. Colossenses 3,15. Então veja só, você está namorando, mas os seus pais não podem saber desse namoro, já está errado. Não existe paz. Você está namorando e você tem vergonha de apresentar o seu namorado, então alguma coisa está errada. Já está começando errado, cuidado. Você está namorando, mas existe uma permissividade, existe um exagero em carinhos, em contato físico, está errado. Onde vocês vão parar com isso? Então não existe paz aí interior. O Espírito Santo está lá dentro já acusando, está aí alertando, acendendo o sinal vermelho. Cuidado, pare. Então, pare.